Vamos lá, mais uma vez juntos, compartilhando o sentimento da palavra do Senhor. Bom, estamos falando sobre a trajetória da vinda do Senhor, e nessa trajetória nós estamos abordando alguns assuntos que são muito importantes. Assuntos como que um grupo de santos que encontra com o Senhor nos ares, e um grupo de santos que encontra com o Senhor no trono. Isso mesmo, está lá, não é eu que digo, é a Bíblia que está dizendo. Apocalipse 14, versículo 1 ao 3, tem um grupo lá que está diante do trono. E são chamados de primícias, são 144 mil. Eu fiz um vídeo três vídeos falando sobre que ninguém está no céu. Ninguém está no céu. Porque o Senhor, ele tem três ministérios, né? Como profeta, como rei e como sumo sacerdote. Representados naqueles três presentes que ele teve ali quando ele nasceu. E que como profeta, ele já exerceu a sua função. Como rei vai ser quando ele vier. Mas agora ele é o quê? O nosso sumo sacerdote. E ele entra sozinho no Santo dos Santos. Então não tem ninguém no Santo dos Santos. Ele está ali fazendo a expiação por nós. De acordo com Levítico, capítulo 16, que mostra que ele entra sozinho. Ok, e mostrei também, falando sobre 2 Coríntios, capítulo 5, né? Que nós estamos como que nus, não tem como. É um vídeo interessante. Você não pode deixar de assistir. São 3 vídeos que vai te dar uma visão bem ampla sobre a questão do paraíso. Mas o ponto que eu quero chamar a atenção aqui é o seguinte: o capítulo 14 tem 2 tópicos: primícias, do versículo 1 ao 4, e ceifa, do versículo 14 ao 16. Então, até na questão da ordem, primícia sempre vem primeiro, é os que amadurecem primeiro. Por exemplo, se você tem um pé de banana, você quer comer banana madura, o que você faz? Deixa amadurecer no pé. Mas quantas que amadurecem? É 1 ou 2 no meio daquele cacho todo. Qual que é o nome daquelas bananas? Primícias. Por que elas são chamadas de primícias? Porque amadureceram primeiro. E as outras, você joga fora? Não. Você quer também que amadureça. Você põe elas no carbureto. Corta do pé, põe no carbureto, deixa uns 3 dias ou 4. Aí no outro dia o que acontece? Estão todas maduras, não estão? Qual que é o nome daquelas bananas ali? Ceifa. Porque ali é a colheita geral. É o que vai acontecer com os cristãos. Os que não estão amadurecendo agora, né? Eles vão amadurecer na força, na grande tribulação. Isso é fato. Eu vou mostrar aqui outra coisa. Não pode confundir ceifa com vindima. Vindima é o versículo 17. Isso aqui é questão de juízo. Isso aqui é a batalha do Armagedon. Vou dar só uma pincelada aqui, porque eu vou fazer um vídeo todo sobre a batalha do Armagedon. Sobre as confederações que vão estar nessa batalha. Vamos olhar lá o versículo 17. Então saiu do santuário que se encontra no céu outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo. Fogo é símbolo de juízo. E falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: tomai a tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a foice na terra, vidimou a videira da terra e lançou-a no lagar da cólera de Deus. O lagar foi pisado fora da cidade e correu sangue do lagar até os freios do cavalo, numa extensão de 1.600 estádios. Então, isso aqui é um lagar. Se você quiser saber como é que vai ser esse lagar, eu só vou dar só uma pista só. Como é que Deus vai determinar esse juízo? Como é que essas nações vão ser moídas como uvas no lagar? É porque vai ter chuvas de pedras, de meteoritos, do peso de 1 talento, que vai cair sobre essas nações naquele dia onde as nações lideradas pelo anticristo vão estar tentando destruir Jerusalém, na batalha do Armagedon. Zacarias 12, Apocalipse 16, você pode ler, né? E você fala assim, mas me dê um texto que mostra a questão dessas uvas sendo amassadas, as nações sendo amassadas. Ezequiel 38 é um bom texto que você pode ler, versículo 22. Lê o capítulo 38, sabe lá que está falando da batalha do Armagedon. Aqui é a Confederação do Norte, né? Encabeçada pela Rússia, né? Condenarei com ele por meio da peste e do sangue, chuva inundante, grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre fareis cair sobre eles, sobre as suas tropas e sobre os muitos povos que estiverem com ele. Então, grandes pedras de saraiva, tá vendo? Apocalipse 16, 30 fala que essas pedras de meteorito, peso de 1 talento, quase 30 quilos. Então,
está explicado como é que vai ser esse massacre. Bom, isso é uma coisa. O ponto que nós queremos ver aqui e estudar é sobre a trajetória do Senhor. Então, o Senhor, posso mostrar mais textos para os irmãos de pessoas que encontram com o Senhor no trono. Um outro bom texto é Apocalipse 12, 5. Lembrando os irmãos que tem um vídeo só sobre o capítulo 12 de Apocalipse. É isso mesmo. É porque assim, quando chega no capítulo 12, tem aquela mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés, com 12 estrelas. Aí o pessoal fala assim, essa mulher representa Jerusalém. Né? Mas Jerusalém a gente sabe que é edificada sobre 3 montes. Deixa eu repetir. Jerusalém é edificada sobre 3 montes. Quais são os montes? Monte Sião, Monte Moriá, Sião, Moriá e Monte das Oliveiras. Esses 3 montes. Jesus não nasceu em Jerusalém, nasceu em Belém. Tá vendo? Então, você já descobre que o texto lá que fala que Jerusalém, o Sião estava grávida, não pode se referir ao Senhor. Tá vendo? Outra coisa, essa mulher é um símbolo. É um símbolo. Vi um sinal no céu. Sinal ali é símbolos. Semaino, né? No grego. Sinal. Um sinal também que vai gerar algo literal. O grande problema é que as pessoas, quando lê ali, vê que o filho varão vai reger as nações. E lá em Apocalipse 19 fala que o filho varão vai reger as nações. Só que a Bíblia, Isaías 28, versículo 13, se eu não estou enganado, é um pouco aqui, um pouco acolá. É fundamento sobre fundamento. Você descobre que realmente Jesus há de reger as nações. Mas os vencedores também vão reger as nações. Apocalipse 2, 26 e 27. Né? Com vara de ferro. Então você descobre o quê? Que esse filho, ele é varão, ele é maduro. E ele nasce e vai direto para o trono. E que essa mulher tem uma descendência. Essa mulher, ela representa uma coletividade. Os que guardam os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Tá certo? E aí, você vê lá que ela tem mais filhos. Basta ler o versículo 17, se eu não estou enganado. Deixa eu ver isso. Isso. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante de sua descendência. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. São 2 grupos. Judeus e cristãos. Que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. É igual quando você lê o capítulo 15, os que cantam o cântico de Moisés, judeus, e os cânticos do Cordeiro, os que seguem o Senhor. Então, veja bem, eu não vou entrar nessa questão aqui agora, mas aqui mostra que tem um filho varão, e o diabo está de olho no filho varão. E quando esse filho varão nasce, desencadeia uma guerra nos céus. Isso mesmo. Mas eu achava que essa guerra nos céus aqui já aconteceu. Já aconteceu um aspecto da profecia, mas outro aspecto não aconteceu ainda. Qual que é a prova, pastor? O céu não está festejando. O versículo 12, festejai aos céus. Os céus não podem festejar porque ali hoje habita Satanás, né? Que ele é o príncipe da potestade do ar. Efésios 2, 2. Ou Efésios 6, 12, como queira. Né? Então, se o céu estivesse limpo e estivesse festejando, céus, quando a Bíblia fala céus é primeiro e segundo, né? Não teria nada daquilo lá escrito. E ainda fala, ai da terra, porque Satanás desceu com toda a sua fúria. Ok, eu não vou entrar no capítulo 12. Tem um vídeo só, ponto a ponto, pedaço a pedaço, bem explicativo do capítulo 12. Mas o que eu quero mostrar aqui é o seguinte, esse filho varão também é uma coletividade. É igual, o dragão também representa uma coletividade. É o exército do anticristo. Da sua boca sai um rio. E rio, você vê na Bíblia, que é exército, para perseguir a mulher. Né? Mas eles não conseguem pegar a mulher. Eles tentam perseguir, mas não conseguem. Né? Então o que a gente aprende aqui? Também é um grupo que encontra com o Senhor no trono. Filho varão. Interessante, né? Quando a gente lê Apocalipse 3,10, ela também diz assim, porque guardastes a palavra da minha perseverança, eu também te livrarei da hora da aprovação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a face da terra. Eu também te livrarei da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Quando teve provação no mundo inteiro? Que eu saiba, vai ser só na grande tribulação. Não, mas isso aqui é o contexto histórico. São os cristãos de Filadélfia. É verdade. Mas teve provação no mundo inteiro na época de Filadélfia? E eles foram livrados? Não foram. Strabo, o historiador da época, fala que morreram foram muitos cristãos. Que a cidade era muito pequena. Então tem um contexto profético ali também. Né? É igual quando o Senhor fala que ele vai vir. Ele fala para os cristãos daquela igreja.
Já morreram todos aqueles cristãos e o Senhor não veio, e aí? Mas tem um aspecto profético, né? As últimas 4 igrejas representam 4 tipos de igrejas que vai ter, que vai existir quando o Senhor retornar. Eu não vou entrar nessa questão agora. Mas o ponto que eu quero chamar a atenção é o seguinte. Você vai lá em Lucas, você descobre que tem um pessoal também que encontra com o Senhor no trono. Detalhe, quem guarda a palavra da perseverança, hoje, e o que é a palavra da perseverança? E por que chama a palavra da perseverança? Bom, a palavra da perseverança é Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 6 e capítulo 7. Se você ler rapidamente, você vai falar assim, eu não vejo nenhuma perseverança nisso aqui. Quer ver? Vamos ver se você vê alguma perseverança. Capítulo 5. Um leitor precipitado, eu falo assim, pelo contrário, quando eu leio isso aqui, eu fico sem vontade de perseverar. Mas é um leitor precipitado. Olha lá o capítulo 5, versículo 11. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus. Pois assim como perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Qual que é a palavra da perseverança aqui? Bom, é que de vós é o reino dos céus. Está vendo? Se você não vê que dessas pessoas é o reino dos céus, ou seja, eles vão receber coroa para reinar, isso aqui não é salvação, é muito mais que salvação, aí você não vai ver por que essa palavra é da perseverança. Está vendo? Então, por nossos cristãos hoje que você conhece, que praticam o capítulo 5 de Mateus todo, capítulo 6, capítulo 7, você vai falar assim, são poucos. Mas são poucos mesmo. Muito poucos cristãos. Né? E aí a gente aprende e entende, porque lá são chamados de primícias. Os que seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Bom, eu nem quero entrar no mérito de explicar o capítulo 7 e o capítulo 14. Vai ficar numa outra ocasião, porque senão a gente não sai desse assunto. Eu estou querendo terminar com a trajetória de Cristo. Né? Então, veja bem, só para você entender, ele está vindo do trono para os ares. Né? Estou mostrando para você que tem um grupo que encontra com o Senhor no trono. E se esse grupo encontra com o Senhor no trono, está escrito na sua Bíblia. Então, esse pessoal é antes, é muito antes do pessoal que encontra com o Senhor nos ares. Né? Se você tiver alguma dúvida, dizer assim, peraí, pastor, não, mas esse pessoal já está no céu, hoje no céu. Assista meu vídeo que eu falo sobre essa questão. Tem ninguém no céu. Mas lá em Hebreus fala que os nomes que estão arrolados no céu. É nome arrolado. É nome escrito. Mas não tem pessoas no céu, não. Ninguém. Então, ninguém pode estar no terceiro céu. No terceiro céu, no Santo dos Santos, não. Até falei sobre o lugar santo, explicando sobre Moisés, Elias e Enoque. É um vídeo muito interessante. Você devia assistir também. Vai ampliar a sua visão. Bom, voltando ao nosso estudo aqui. Um outro texto, então, que mostra que tem pessoas que não vão passar pela grande tribulação, porque amadureceram primeiro. Porque lá no capítulo 14, versículo 14, que o pessoal olhou e a seara da terra estava madura. Mas tem um grupo que já amadureceu já. Então, Lucas 21. Dá uma olhadinha lá no Lucas 21. 36. Lucas 21, 36. Da palavra de Deus. Presta atenção. Esse pessoal aqui encontra com o Senhor nos ares. Porque se alguém disser assim, todo mundo vai passar pela grande tribulação. Então, para que vai orar e vigiar? Olha aqui, é o texto dizendo aqui, ó. Acautelai-vos, 34, do capítulo 21, por vós mesmos, para que nunca vos suceda que os vossos corações fiquem sobrecarregados, com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações desse mundo, para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face da terra. Isso é grande tribulação, o dia que vai vir como um laço. Vai vir sobre todos. Vigiai, pois a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm que suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Está em pé na presença do Filho do Homem diante do trono. Não tem dúvida nenhuma. Está vendo? Então, o pessoal que ora e vigia, né? Esse pessoal aqui vai o quê? Está em pé na presença do Filho do Homem. Isso aqui é diante do trono. Está vendo?
Interessante, né? Agora, vamos dar continuidade aqui pela questão seguinte. Tem um texto que as pessoas leem e não entendem muito, que é Mateus 13. Mateus 13, 39. Vamos lá para você. Mateus 13, 39. Olha que texto interessante. Mateus capítulo 13, versículo 39. Diz assim, ó: o inimigo que semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século. E os ceifeiros são o quê? Os anjos. Viu que a palavra ceifa? Viu no capítulo 14 a palavra ceifa? E que aqui na consumação do século, que é no final da grande tribulação, está certinho. Então se alguém perguntar assim, quando é a ceifa? Quando vai tocar a última trombeta? Você fala, no final da grande tribulação. Está certinho. Mas tem as primícias. O que fizeram das primícias serem as primícias? Cristãos que amadureceram primeiro. E até o tipo, você vai ver lá, mostrando no estudo, é que as primícias no Velho Testamento, elas iam para a casa de Deus. O templo de Salomão. E o templo representa o terceiro céu. Isso é muito interessante. Bom, então vamos chegar lá. Dos ares, o Senhor vai vir para onde? Com esses santos. Ele vem para onde? Para o Monte das Oliveiras. Onde está isso, pastor? Zacarias capítulo 14. Vamos lá. Abra sua Bíblia em Zacarias 14. Vamos ver agora, vamos entender a questão agora. Se assim como ele subiu, ele vai descer. Zacarias 14. Vai mostrar. Já vi alguém dizendo assim, o Senhor não pode pisar nessa terra. Ele não pode pisar. Gente, cada coisa que as pessoas falam sem nenhum fundamento da Bíblia. Assim como o Senhor subiu, ele vai descer. Ele subiu no Monte das Oliveiras para os ares, dos ares para o trono, do trono para os ares, dos ares para o Monte das Oliveiras. Onde está escrito aqui? Vou ler aqui os 4 versículos. Os 5, né, para você entender. Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão do meio de ti. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. E a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. Metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Naquele dia estarão os seus pés, sobre o Monte das Oliveiras. Interessante a Bíblia, né? Que está defronte de Jerusalém, para o oriente, Monte das Oliveiras. Será fendido no meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade para o sul. Fugireis pelos vales do monte, porque o vale dos montes chegará até Azal. Sim, fugirei como fugiste do terremoto no dia de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus e todos os santos com ele. Está vendo? Então, dos ares, eles vêm até o Monte das Oliveiras. Eu até acredito que do Monte das Oliveiras, o Senhor deve ir levitando. Porque tem um texto da Bíblia que mostra, 2 textos, que ele deve ir levitando, né? E vai chegar lá, passar pela porta, aquela porta chama-se Porta Formosa, né? Que fica pelo Oriente. São 2 portas gêmeas, né? Vai passar por aquela porta ali. E aí nós lembramos daquele texto que está lá em Salmos, capítulo 24, da palavra de Deus, que fala assim, quer ver? Vamos ler lá, o Salmo 24 da palavra de Deus. Versículo 7. Salmo 24, versículo 7. Isso aqui é... Olha o que diz lá. Salmo 24, versículo 7. Diz assim, ó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Está vendo? Então, esses portais aqui, ninguém tem dúvida nenhuma que são os portais do Templo de Jerusalém. Está aqui, ó. Versículo 3. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há que permanece no seu lugar santo? Está vendo? Isso aqui é no templo. Pode ler o versículo 9.
Levantai as portas as vossas cabeças, levantai ao portai eternos, para que entre o Rei da Glória. Você tem dúvida? Vai em Ezequiel capítulo 43. Aí sua dúvida acaba na hora, né? Você já leu lá que ele vai pisar sobre o Monte das Oliveiras? Está lá, te mostrei o texto. Os pés, né? E está em harmonia, que assim como ele subiu, ele irá descer. Mas se tiver alguma dúvida que o Senhor vai vir pelo Monte das Oliveiras, aqui, ó, capítulo 43. É ótimo esse capítulo. Então, versículo 1 até o 5. Então o Senhor me levou à porta que olha para o Oriente. Oriente, tá vendo? O Monte das Oliveiras fica Oriente. Essa porta aqui é a porta dourada. Aquelas portas gêmeas que está lá. Que foi reconstruída pelo Solomon, como é que é? É um turco, no ano 600 alguma coisa. Esqueci o nome agora. E eis que do caminho do Oriente venha a glória de Deus de Israel. A sua voz era como o ruído de muitas águas. A terra resplandeceu por causa da sua glória. A terra resplandeceu por causa da sua glória. O aspecto da visão que tive era como o da visão que eu tivera quando vim destruir a cidade. Porque quando ele viu destruir a cidade, a glória do Senhor saiu. Agora ele está vendo a glória do Senhor retornar. E eram as visões como que tive junto ao rio Quebar, e me prostrei o rosto em terra. A glória do Senhor entrou no templo, aí, pela porta que olha para o Oriente. É aquela porta lá, então ele vai entrar por aquele lugar. Estou te mostrando a trajetória. Depois dessa porta tem uma outra porta, chama Porta de Nicanor. E depois da Porta de Nicanor tem lá a nave, que é o lugar santo e o santo dos santos, que fica junto, separado do átrio. O Espírito me levantou e me levou ao átrio interior. E eis que a glória do Senhor enchia o templo. Então ouvi uma voz que me foi dirigida do interior do templo. E o homem se pôs de pé junto a mim. E o Senhor me disse: Filho do homem, este é o lugar do meu trono, é o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. Os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo. Não contaminarão mais o meu nome santo. Hoje eles contaminam, né? Então, você lê aqui, né? Vai vendo aqui, né? Nem eles, nem os seus reis, com as suas prostituições, Isso aqui é o ponto do trono celestial para o trono messiânico. Do trono para o trono. Tá certo? Então, eu espero que com esses tópicos nós tenhamos encerrado essa parte. Ainda ficou uma parte que eu vou ver se eu vou lançar um outro vídeo para completar essa parte. Mas eu penso que deu para você entender, né? É muito profundo esse texto, muito maravilhoso. Deus te abençoe e que você possa amadurecer em tempo.